Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago Oliveira. E eu sou o professor Armindo. Professor, apicultura no calor. E bota calor nisso, hein? Nossa, até a gente tá sofrendo aqui hoje no seu estúdio. O ar-condicionado aqui tá no torão, barulhando o ar-condicionado. Eu acho que o barulhão não vai chegar pra turma não, rapaz. Mas pra nós aqui tá uma zoeira. É verdade. O Brasil está passando por uma onda de calor muito intensa, né? E a gente tem recebido várias mensagens de alunos ou até mesmo de apicultores querendo saber o que causa nas abelhas, nas colmeias, essa onda de calor, né? É verdade. Engraçado, professor, que toda época a gente recebe uma chuva de mensagem, né? Ou a apicultura na chuva, a apicultura no frio. E agora a gente tá sofrendo com calor, professor. Vamos falar um pouquinho disso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o calor, né, gente? A gente tá indo aí, nós estamos aqui. Hoje é que dia do mês? Dia 21 de setembro. Então, oficialmente, a primavera tá abrindo hoje. É, até dia 23. Primavera, até dia 23. Hoje é dia da árvore, professor. Hoje é dia da árvore. É. E o Pantanal tá lá pegando fogo hoje, né? Pois é. Rapaz, bonito. Cidade bonita lá, tá incêndio mesmo. Lamentável. Caramba. Velho. Então, é a época mais quente do ano e vai ter um extermínio de abelhas, isso está acontecendo exclusivamente esse ano. O mundo vai acabar, professor, com esse calor? Né? O mundo vai acabar. E a gente tem que debater isso no nosso podcast. A gente aqui fala de apicultura, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de alimento saudável. E, claro, escola de apicultura. Nós estamos falando agora da escola de apicultura, inclusive, que agora já é, inclusive, polo universitário. Então, aqui é local de formação de quê? De ideias. Verdade. Não é? De debater ideias, de debater o clima, de debater o tempo, de debater a abelha. E tá todo mundo falando desse calorão. Realmente está um calorão acima da média. A gente está aí com o Brasil todo aí com a média de 5 graus além da média. Acima do normal. Acima da média, acima do normal. Isso, claro, interfere em todo o país. Regiões onde você tem, tradicionalmente, nós estamos aqui agora, por exemplo, com 37 graus. Então, em condições normais, a gente estaria a 32. O que já seria calor também. É. Sim. Então, a 32 graus é calor. O que não é normal é você pegar regiões do sul do Brasil, regiões do sudeste brasileiro, onde tradicionalmente são mais frias nessa época ainda está sob influência ainda do inverno, iniciando a primavera, e você já está com calorão como se a gente estivesse aí no mês de janeiro. Né? Muito quente. E aí aquilo, a gente se pergunta, o que causa um calorão desse? Ah, porque é o El Niño. E o El Niño, por que está tendo El Niño? Por que está tendo aquecimento das águas do Pacífico? Né? A gente tem que ter um entendimento muito, muito racional nisso. E tem que ter um entendimento da gente também não se deixar levar por toda uma mídia hoje que pega todo esse tema e exacerba esse tema. Sensacionalismo. Sensacionaliza esse tema. Né? Tem até um pouco de ideologia também, não tem? Muita ideologia. Não é pouco não, é muita ideologia. Então, tudo quanto é o meio disso que está acontecendo para poder atribuir a um aquecimento global, para poder atribuir a questões climáticas, poder atribuir a problemas relacionados ao agro, todo mundo agora levanta a bandeira. Ah, vamos levantar a bandeira para reclamar e protestar e tudo bem. Gente, há 20 anos atrás, a ciência nem tinha tecnologia para poder identificar aquecimento de água do Pacífico. Não havia. É tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Ah, porque não havia aquecimento das águas do Pacífico? Claro que não havia nem mecanismo para poder medir. Nem preocupava com isso também. Nem se preocupava com isso. Assim, existem registros, né? Tanto é que existem comparativos, mas os registros que tinham antes, não dá pra gente comparar com o registro que tem hoje, porque a tecnologia avançou demais. Exatamente. Você imaginar, por exemplo, quando a gente... Hoje eu tô com meus 48 anos, o Thiago tá com seus 43, a gente tá com os 22 dela. Exatamente. Não é? Verdade. Quando a gente era menino, o que mais se falava de destruição do meio ambiente era a camada de ozônio. Verdade. Vocês lembram disso? Nossa. A gente tinha medo da camada de ozônio. Não, porque a camada de ozônio vai desaparecer, vai ter uma tempestade solar, vai exterminar todo mundo. Era o que a mídia sensacionalizava na época. Verdade. E eu pergunto a vocês, quem que fala de camada de ozônio hoje? É mesmo, esqueceram, né? Os meus meninos não falam. Ninguém mais fala As de camada crianças de ozônio. hoje não têm... Os livros de ciências... Pode olhar, se livro de ciência da Catarina do Pedrinho fala de camada de ozônio. Ainda não. Se os livros de biologia do ensino médio falam de camada de ozônio. Se curso de biologia fala de camada de ozônio. Não se fala mais. Então, sempre tem que ter o quê? Tem que ter um problema para poder levantar aquilo à tona e trazer pânico na população. Essa é a palavra, pânico. Pânico. Né?
Então, onda de calor. Quantas ondas de calor nós já vivemos? Talvez não vivemos tanto quanto agora. Agora, realmente, talvez está o período mais quente que já foi registrado. Mas se a gente imaginar também que há 2 anos atrás a gente teve também uma onda de frio, que foi extrema também, onde nós tivemos aqui em Goiás, aqui em Goiânia deu 0 graus. Em Rio Verde Jataí deu -1. Então a gente está vivendo um momento de extremos globais. E eu já defendi isso aqui em várias lives nossas aqui, em vários podcasts nossos, que a gente não vive um problema de aquecimento global, a gente vive um problema de extremos globais. O desequilíbrio do meio ambiente, ele leva ao quê? Ele leva a natureza a comportar de forma 8 ou 80. Quando seca, seca. E quando chove, chove. Então você tem aí um clima que ele não está se encontrando, ele não está em equilíbrio nisso. Agora, o que vem causando isso? São vários fatores que não são aqueles apenas anunciados pela mídia e pela ideologia de maneira geral. E qual que é a importância, professor, do apicultor? Ele está antenado, ele está entendendo como é que funciona o clima na região dele e como ele faz para ele saber como é que funciona o clima? É com o Jornal Nacional, vendo televisão? Com certeza que não, né, Thiago? Com certeza que não. Com certeza que não. Não é o Jornal Nacional, não é a mídia tradicional, né? A gente tem que ter até cuidado de falar isso, né? Porque você coloca em xeque a mídia tradicional, porque você está sendo contra a democracia? Não, é porque a gente sabe que é usado como forma de sensacionalismo e de pânico na população. A gente tem visto um jornalismo pouco parcial. Pouco parcial e de profissionais que não estudam as matérias jornalísticas que eles vão fazer. Mas é importante o apicultor ter essa noção, conhecer esse clima? Ele conhecer esse clima, ele estudar esse clima, ele buscar conhecimento do clima. E clima regional, né? Não clima... E clima regional. Quando a gente fala regional, é pensando em termos de Brasil mesmo. O Brasil é continental, não é regional. O Brasil é regional. Comparado ao globo terrestre, a gente é uma faixa do planeta Terra. Então como é que a gente vai entender o que acontece no clima aqui? Como é que a gente vai entender a questão do aquecimento das águas do Pacífico? Alguém já se preocupou em saber quando que começou a se fazer medições da temperatura da água do Pacífico? Alguém já procurou saber e começou a entender quando é que se começou a medir as temperaturas do planeta de fato? Não tem 100 anos que eles começaram a medir a temperatura. Não tem. E com o mesmo Nós não método, temos registros com mais de 100 anos. E com o mesmo método. Para ter continuidade. Para ter continuidade. O que evoluiu em termos de pesquisa. Então hoje a gente tem muita tecnologia para medir isso. Seguramente, daqui a 100 anos, aí a gente vai ter parâmetros. Baseado na tecnologia que a gente tem hoje e na tecnologia que ainda vai evoluir ainda mais. Mas tomar por base hoje, para dizer que o planeta está sofrendo um problema sério de extermínio, ou de falta de alimento, ou de falta de água, é um absurdo dizer que vai faltar água. Você acha que é precipitado essa conclusão? Super precipitado. Você dizer que vai faltar água. A quantidade de água que tem no planeta é a mesma de quando a água surgiu no processo de formação do planeta. E agora ainda tem o processo de dessalinização. De dessalinização da água. Que já é feito em vários países. Então, quando você tem a água... mas porque a água está diminuindo. Tá. Mas a água é a mesma água. Então, para onde é que essa água está indo? Porque a água deixou de nascer. Beleza. Aí é um problema que teve ali de desmatamento, que pode ser resolvido pelo reflorestamento. Mas aquela água que deixou de nascer, para onde é que ela foi? Ela foi para algum lugar. Porque a água não desapareceu, ela não é um recurso finito. A água é um recurso que ela está sempre aí. A água ela é o quê? Reciclada o tempo todo. Ela está sempre se transformando. Ela está sempre se transformando. Ela está vaporizando, ela está indo para os oceanos, ela está indo para as florestas. Ela está novamente se condensando, ela está novamente caindo. Então você tem regiões do globo terrestre hoje que chove muito além da média. Outras que chove abaixo. Outras que você tem formação de deserto. Outras que você tem formação de região florestal. Então o clima está o tempo todo se comportando diferente em vários pontos do planeta. O que a gente não pode, o apicultor não pode cair, é na armadilha de, primeiro, achar que a água está acabando, de achar que o planeta está aquecendo, de achar que vai todo mundo morrer esturricado. Ninguém vai morrer esturricado. Ninguém vai morrer esturricado. Inclusive, parte da ciência diz que no prazo situado em até 50 anos, a gente tem uma grande possibilidade da gente ter um período de uma mini era glacial. É o inverso. Então, a temperatura pode cair. Mas porque é unânime entre a ciência de que a gente vive aquecimento global. Não é unânime. Não é mesmo, não. Não é unânime. Os pesquisadores não são unânimes quanto ao aquecimento global. E que bom que não são.
Não são, porque a gente sabe que a questão do aquecimento global, ela é um meio de fazer o quê? Frear a economia do planeta. Esse discurso de aquecimento global é frear a economia do planeta. Não dá condições de desenvolvimento ao planeta. E essa questão do clima e com a apicultura, professor, o que é que o apicultor tem que observar? É a temperatura em questão de clima? Vamos lá. A gente está vivendo uma situação esse ano de 2023 que é de uma quebra de safra. Em todo o cerrado brasileiro está tendo quebra de safra, não pelo calor. É isso que eu ia perguntar. É coincidência o calor com a quebra de safra? Foi isso que causou? Uma coisa que acontece todos os anos, o cerrado brasileiro, para produzir mel, ele depende do quê? Calor. De calor e secura. Sol, O ambiente tem Sol que estar seco. Tem que estar seco e quente. Por quê, professor? Que a planta precisa Por de seco? que tem que estar seco e quente? Porque o processo de desenvolvimento do cerrado, em 30 milhões de anos, ele se deu em que condições? Plantas que se adaptaram a um clima 6 meses quente e úmido e 6 meses um clima frio e seco. Quando eu falo frio e seco, é esse clima que a gente vive aqui no Centro-Oeste. A gente chama isso de clima frio e seco porque na madrugada, no inverno cai para 12 graus. Em julho já é mais frio. Exatamente. Verdade. Mas é um frio quente. Que você dizer que tem um inverno aqui de 25 graus. É o frio do Goiás. Inverno é o frio do Goiás. É o frio do Goiás. É o frio goiano, não é, gente? É o frio goiano. Então o que ocorre? A gente depende de ter um clima seco e quente. Porque a planta, ela só vai florescer, a planta do cerrado, ela só solta flor quando ela percebe que ela entrou no estresse hídrico, não tem água. Opa, deu mais de 60 dias sem água. Ou tem 60 dias que eu não vejo água. Aí ela perde todas as folhas. É quando a vegetação cai a folhagem da natureza. Que parece que passa um furacão ali e derrubou todas as folhas. Uma onda de calor. Uma onda de calor. Então o que a planta pensa? Pensa biologicamente. A planta não tem raciocínio lógico. O que biologicamente ela sente? Vou morrer. Vou morrer. Se eu morrer, o que eu vou fazer para me manter no ambiente? Semente. Eu vou ter que gerar o meu descendente fértil, semente. Para ela dar semente, ela tem que fazer o quê? Flor. Ela tem que florescer. Porque a estrutura floral é o que da planta? É o órgão sexual dela. A planta está reproduzindo. Se você tem seca, você tem mel. A gente está vivendo um clima quente, com temperaturas aí batendo em algumas regiões do Cerrado brasileiro, 40, 42, 45 graus, como é o caso do Mato Grosso. Se não tivesse chovido, Thiago, como choveu, eu ia falar a gente estaria tendo uma das maiores safras de todos os tempos. Eu ia falar isso porque o professor falou que nessa época caem as árvores do cerrado. Cai as folhas. Cai as folhas das árvores do cerrado e fica aquelas árvores peladas e começa a florescer. Todo ano, aqui na porta da Escola de Apicultura, tem uns pés de subipiruna, que é aquela planta que dá uma folhagem bem verdinha e muitas flores amarelas. Isso. E cai todas as folhas. Durante uma semana, com a seca. Essa época, ano caiu? Não caiu, professor. A porta ele aqui da escola... verde. A porta da escola, ele fica dessa altura, uns 5 centímetros de altura de folha seca. E esse ano não caiu. Esse ano não caiu. A vegetação que caiu do cerrado, que chegou a cair. Até meados ali do dia 10 de agosto, mais ou menos. Início de agosto. Começando a cair. Foi. Quando caiu a primeira chuva, já começou a sair broto. Tudo ficou verde. O Parque Florestal caiu a segunda chuva, esverdeou mais. A terceira, quarta, chegou na quinta chuva, tá tudo verde. Tá tudo verde. Toda a vegetação que caiu em folhagem, ela já reflorestou toda. Então o que a planta sentiu? Eu não vou morrer, então eu não preciso florescer. Não vai gastar energia com... Aí a pessoa pensa assim, o apicultor pensa, mas por que a planta não floresce? O ato do florescer para ela não é bom, não? O ato de florescer é uma necessidade biológica que ela tem de se manter no ambiente, mas dá trabalho florescer. Gasta energia, né? Gasta muita energia. É muito mais fácil soltar folha entra nova. Em estresse. Ela entra em estresse hídrico. Quanto tempo dura uma flor do cerrado? Depende da planta. Pois é, uma média aí. Uma média 60 semana. dias. Não, até menos. Uma lixeira, uma... Não, lixeira chega a dar 40, 45 dias. Pois é, então a folha nasceu a folha, fica meses a mesma folha lá. Ela não perde energia. Essa folha que esverdeou agora, ela só vai cair no ano que vem. Pois é. E a flor ela gasta energia para vai produzir. Se manter verde, no mínimo até julho do ano que vem agora. É porque não é só a flor, né? Tem a flor, tem a geração do fruto, dentro do fruto a semente. Ela produz a flor, cai a flor. Produz o fruto, amadurece o fruto, cai o fruto. Depois produz folhas. Olha o ciclo de energia que ela trabalha para cumprir essa função de produzir o descendente fértil. Agora, se ela já pode simplesmente produzir a folha e ficar com o ano todo com folha, ela não vai perder tempo. Normal, para que ela vai perder tempo florescendo?
Sendo que dá Não vai muito mais gastar trabalho e energia. gasta muito mais energia. Mas a gente está falando isso do bioma cerrado. Acontece nos outros biomas também semelhante a essa... Não, porque os esse outros ciclo? biomas já dependem de chuva para poder florescer. Então a gente está falando A Mata exclusivamente Atlântica, de um bioma onde... E o Cerrado é o principal no Brasil. Porque ele congrega Cerrado e 70% Caatinga também, né? a O Caatinga Nordeste também. também. A Caatinga já depende da chuva. A Caatinga tem que florescer. chover para florescer. Porque na Caatinga a planta não pensa que vai morrer, não. Ela tem certeza. Foi 8 meses de seca. Ah, eu vou morrer. Não, ela já morreu. Na hora que ela pensou, morreu. Já era. Porque Vou soltar uma flor. Eu vou soltar uma flor, já era. Então lá não, lá é o inverso. São vegetações diferentes. Embora na biologia internacional, a classificação do Cerrado e da Caatinga ela é dada como um único bioma. É verdade. Porque visto de longe, tá ali. Até parece. Só que o Cerrado ele ainda tem uma composição mais lenhosa. Verdade. Pela altitude, talvez, Exatamente. né? Não vou ser nem tanto pela altitude, é pela capacidade mesmo da planta de sequestrar carbono. As plantas do Cerrado são plantas de alta quantidade de sequestro de carbono no ambiente. Por isso que você tem aqueles troncos retorcidos, aquela casca muito grossa, né? Dificuldade de perder umidade para o ambiente. O que o apicultor tem que estar atento, Thiago, sabe, Jande? O que ele tem que estar atento é o seguinte: eu estou vendo o apicultor falando assim, por que esse ano não está tendo mel? Por que esse ano está quebrando safra? É o calorão que está fazendo quebrar safra. O calor não faz quebrar safra. O Cerrado brasileiro está quebrando safra por conta da chuva que caiu em pleno período de safra. Na escola de apicultura, eu ensino os meus alunos claramente como isso funciona. Ou chove antes da safra, ou chove depois da safra. Se chover no meio da safra, você não produz mel. É. Nós estamos agora em 2023 com quebra. A última quebra foi em 2014, Com frio, que né? choveu também no mês de agosto. E antes de 2014 foi 2008, que também choveu no mês de agosto. Você observa um padrão? São cíclicos. 2008, 2014, 2023. De 2008 para 2014, 6 anos. De 2014 para 2023, 9 anos. Pode ser que dentro de 6 a 9 anos para frente, vai ter um outro mês de agosto que vai chover. É um ciclo, né? É um ciclo. E o apicultor tem que entender isso. Por isso que muita gente fala, mas professor, você fala que o Cerrado tem uma produtividade de superprodução para 60 quilos. Mas eu tirei aqui nas minhas colmeias, eu tirei 80, 90 quilos no ano passado. Tirou. E esse ano vai tirar quanto? Vai quebrar. Vai. Então vai entrar na média dos 60. A média de produtividade você não calcula, não é por uma safra, é por no mínimo 5. Mas você está falando aí de 5 safras passadas, o brasileiro não costuma lembrar o que ele comeu ontem. Não costuma lembrar o que comeu ontem, exatamente. Às vezes eu pego meu sogro e minha sogra e eles falam, nossa, mas esse ano tá quente demais. Eu falei, mas tá quente igual ano passado. Igual ano passado. Mas a represa secou, mas ano passado também secou. Todo ano seca. Na realidade, a represa secou menos esse ano. Se você chegar no João Leite aqui, Verdade. o João Leite aqui tá cheio. Então a gente tem a memória, a gente gosta de sofrer. É. Esse ano tá terrível, mas não lembra que é cíclico, né? Que a gente passa pelo... Então o El Ninho é um fenômeno novo. A ciência, há 10, 15 anos atrás, não falava de El Ninho. 20 anos atrás, não falava de El Ninho, de Laninha. Laninha. Isso é novo. A gente não estudou isso na escola não, gente. Você estudou El Ninho? Nunca. No ensino médio? Nunca. Você estudou Laninha no ensino médio? Não. Nenhum de nós Não, estudamos. assim, eu não sei, eu não sou tão antiga assim. A gente estudou foi o quê? Foi camada de ozônio. Camada e a de molecada hoje estuda o quê? É o ninho, Laninha, aquecimento global. Aquecimento. Professor, mas me fala uma coisa, que a gente, quando fala em clima, a gente tem várias terminologias que a gente se confunde. Temperatura, o que tem temperatura e tem uma tal de umidade. Isso. A umidade também, Temperatura, umidade e pluviometria. os três influenciam na determinam agricultura? o que é o clima. Como eles determinam para a apicultura? Para a safra? Para a abelha? Pois é, para safra de mel, para o cerrado, Ah. não pode chover. Então, Você tem que ter pluviometria... umidade baixa e ausência total de chuva. Por Tem quê? que ter seca. Porque aí a Ah, flor... mas a seca é ruim. Não, gente. O cerrado seca há 30 milhões de anos. Se é que pega fogo. Seca e pega... Ah, mas não pegava fogo quando não tinha o ser humano. Pegava fogo porque você tinha, às vezes, alguma descarga elétrica vindo do céu e pegava fogo pela descarga elétrica. Cerrado sempre pegou fogo. Mas pegava fogo no volume que pega hoje? Não, hoje pega muito mais fogo. A ação do homem realmente é terrível. O problema não é o cerrado, não é a seca.
O problema é a mão do homem que enfia fogo onde não pode enfiar fogo. Aí é um problema humano, é um problema de educação, de escola. E tirar água de onde não pode E deixar tirar sem água água. de onde não pode tirar água. Então esse é o ponto. O que o apicultor tem que estar atento aqui? Chegou o período de safra de mel, tem que secar. Para o cerrado brasileiro. Para quem está no sul é outra coisa, para quem está no Mata Atlântica é outra coisa, para quem está na Amazônia é outra coisa. Então, agora a gente está em época de safra no Cerrado brasileiro. Cerrado Para brasileiro. nós, essa chuva foi prejudicial e está ocasionando uma quebra de safra. Em outras partes do Brasil, não tem influência. Essa onda de calor vai influenciar todo o essa Brasil onda, ou só o Centro-Oeste? Ela pode influenciar, por exemplo, o Nordeste brasileiro. Você pode ter uma redução do volume de chuva na época que deveria chover. Porque lá depende da E chuva. lá depende da chuva. Esse calorão ele já é uma previsão do que pode vir para o Nordeste nos próximos meses. Previsão. Porque essa onda de calor também e essas chuvas que caíram em todo o Cerrado, o clima-tempo não previu. E nem o IMET. É verdade. O clima-tempo e o IMET soltou nota que teria esse calorão na semana passada. Ou seja, há 15 dias atrás eles não sabiam. Eles estão perdidos com o comportamento do clima esse ano. É verdade. Eles não erram com frequência. Esse ano aqui em Goiânia choveu no dia 1º de setembro e falaram que era a única chuva de setembro. Pensa que loucura. Nossa, e choveu demais de lá pra cá. Teve muito. teve umas 3 ou 4 chuvas de lá pra cá. Foi. Mas em Goiânia, em outras regiões mais pro interior também não choveu tanto. Não é Lá em geral. Goiás não choveu tanto, né? É verdade. Lá em Goiás não choveu tanto. Já na região nordeste do estado de Goiás, região de Serra da Mesa, região lá de Alto Paraíso, já choveu muito. Tá tendo quebra também. Minas tá tendo quebra. São Paulo tá tendo quebra. Mato Grosso tá tendo quebra. Né? Regiões que choveu muito quando não poderia chover. Então não grila com calor, não grila com falta de umidade, não grila com isso. Isso faz parte do clima agora. Quando entrar outubro, novembro, a chuva recomeça e tudo volta. Todo ano é assim. E todo ano a Rede Globo bate panela para poder encher o saco. E faz discurso ideológico, e faz sensacionalismo. E põe medo na tua cabeça. Desliga essa porcaria dessa emissora. Professor. Mas é verdade. O apicultor ele tem que ter essa visão, ele tem que ter essa percepção. Não é, Thiago? Verdade, professor. Professor, e questão da abelha? A abelha nossa, nesse tempo quente, como é que tá a nossa abelha? Ela é diferente da abelha que tá nos Estados Unidos? É diferente da abelha da Europa? Nossa abelha da africanizada, Ásia? né? E ela com esse calor, como é que ela vai... A nossa abelha africanizada se adapta super bem ao calorão. Pode chegar tranquilamente aí 50, 52, 55 graus, que a abelha vai estar lá firme e forte. Então a gente sofre mais que a abelha. A gente sofre com a abelha, a gente sofre com calor, a abelha não. Porque a gente está falando de um animal que vem de um sangue africano. Adaptado, 40, né? 45, 50 graus na Saara africana é normal. É Na verdade. região da savana africana é normal. Então ela já vem de um clima que já está escrito no DNA dela essa adaptação. A abelha africanizada ela é tão adaptada que ela tem DNA europeu de adaptabilidade ao frio. Ela tem DNA africano de adaptabilidade ao calor. Ela tem DNA de adaptabilidade à falta de alimento. Que o que ela faz quando falta alimento? Enxameia. Enxameia, vambora. Ela não vai ficar ali dizimando até morrer. Não vai morrer, não. Ela Vão vai. bater pé daqui porque aqui não tem comida. Vambora. É tanto que a gente tem aluno superprodutor na Serra Gaúcha, Sim. dá neve na Serra Gaúcha, e o nosso Exatamente. aluno faz superprodução. A E gente tem temos alunos superprodutor. superprodutores no sertão do Nordeste, na Caatinga, em que dá 50 graus de temperatura. Entendam que superprodução não é que no sul tem colmeia que dá 90 quilos. Não é a superprodução do sul. Cada Ué. bioma tem sua. No sul dá 90. Dá 90? Dá 90. A do Gerardriani deu quanto A lá? do Gerardriani no ano passado deu média de 75. Mas uma como é campeã Mas ele dele. teve duas campeãs que cada uma deu 150. 150 quilos e uma colmeia do GR. Corrige total. Caxias do Sul. Em Caxias do Eu Sul. não estudei direito. Só que desculpa como aí. o bioma é Mata Atlântica, quando você tem na colmeia produzindo 40 quilos, já é superprodução. É. Isso. É isso que eu queria, né? Mas lá se produz muito mais, porque a apicultura rio-grandense, ela sempre foi adiantada no que diz respeito a manejo. Então você tem ali Europa ainda brasileira, um grosso de né? apicultores que ainda produz igual cachoteiro, mas você tem um número muito maior também de apicultores profissionais em relação ao restante do Brasil. Não é à toa que o Rio Grande do Sul tem entre os 3 estados que mais nós temos alunos na escola de apicultura. É verdade. Ué. Inclusive, professor, no centro do Brasil aqui, a gente está tendo a quebra de safra. No Nordeste, pode ter uma quebra de safra desse ano. Pode E no acontecer. Sul, qual que é a previsão do Sul, A professor? previsão do Sul é mel.
Então pode. E essa chuvarada que está caindo lá agora, que é normal essa chuva. Ah, professor, mas você está falando isso porque não foi sua casa que foi estraçalhada pela água do rio? Não foi, mas isso acontece na região da Serra Gaúcha há 10 milhões de anos, chuva nessa época. É normal chover nessa época. O que não havia há 100, 200, 300 anos atrás, era a ocupação de populações morando na beira do rio. Construções, né? O pessoal morava onde? Morava era no alto da montanha, longe das áreas mais planas, por conta de riscos de assalto, dificuldade que você tinha na montanha, era margem de segurança para as pessoas viverem. Era onde o pessoal morava. O pessoal desceu da montanha e foi para a beira do rio. E ainda desmata, né? A barreira de proteção. Então você pega, por exemplo, onde teve esse acidente lá no Rio Grande do Sul. Pô, aquele povo todo construiu casas exatamente naquela planície que margeia o rio. Aquela planície que margeia o rio, aquilo ali é rio. Como que você tem um poder público que autoriza a construção da população naquele local? Não pode. Então o problema é o clima? O problema é o rio? O problema é o desmatamento? Ou o problema é o ser humano que não tem política pública adequada no Brasil para poder indicar onde as pessoas podem construir? Vai além, né? Vai além. Vai além. Então o agente público, e tem muitos agentes públicos que nos assistem, vocês têm que botar a mão na consciência. Aqui em Goiânia a gente vê demais isso. Tem. O que tem de ocupação desordenada? Não, professor, mas vamos voltar para a Grandes apicultura. capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, de ocupação desordenada, é onde você tem os acidentes. Você quer cidades onde mais tem capitais, estados onde mais tem acidente do que Minas? Nossa. Demais. E Rio de Janeiro? Demais. É montanha pura. É verdade. Muito morro, né? O povo mora naquelas pirambeiras que quando cai a chuva, cai deslizamentos, vai tudo embora. Não, mas a gente não vai entrar nesse questão social, não, professor, porque dá pango para a nossa abelha africanizada é adaptada a esse calorão. Ninguém tem que apavorar com isso. Ah, professor, mas não produziu mel. Não produziu mel porque choveu. Não é o calorão. Inclusive, as populações das colmeias estão enormes. Não tem a flor, né? Não está produzindo mel porque o néctar foi lavado. Ou mas ela está encontrando uma outra estrutura da flor que o calorão não estraga, não apodrece, não azeda, não desnatura, que é pólen. Então quem está produzindo pólen também, assim... Quem produz pólen está tirando pólen. Olha Só que aí. não é nem a questão do produzir pólen. É a questão do pólen ser o agente de alimentação que está mantendo superpopulações de abelhas nas colmeias. Está todo mundo supitando a abelha pelo ladrão das colmeias, de tanta abelha. E a abelha também ela consegue o néctar para sobreviver, Ela né? consegue o néctar. O néctar para sobrevivência tem. É. Se o apicultor pegar mel hoje e despejar na varanda da casa dele, não vem nenhuma abelha voar para recolher mel. Ainda não. Ainda não. Na hora que entrar o período de fome, ela vem. É verdade. Agora não vem. Ou existe... seja, ela está encontrando para subsistência. É. Existe quebra de safras, a safra que termina antes ou que tem prejuízo, mas existe também o prolongamento da safra? Existe. Existe o prolongamento da safra e nós temos grande probabilidade disso acontecer. Pois é. Porque todos os anos anteriores, não só o de 2014 e o de 2008, mas o anterior, que foi 2001, eu estava em Belo Horizonte ainda. 2001 também teve chuva em agosto. Lá também é cerrado. Nesses anos anteriores que eu peguei chuva no mês de agosto, a chuva, quando era para vir de fato no mês de outubro ou novembro, ela não veio, porque caiu antes. E aí o que aconteceu? Entrou outubro, entrou novembro, seco. Você deixou milgueira? Se outubro ou novembro entra seco, a florada acaba? Não. Não, porque a florada, o que determina o final da florada? Chuva. O início do ciclo chuvoso para valer. É verdade. Se a chuva não chega em outubro, a florada vai acabar? Não vai. Se ela não chega em novembro, a florada vai acabar? Em 2001, sabe quando que a chuva chegou? 12 de dezembro. Caramba. 2001. Gente, de verdade, eu não lembro o que é que eu fiz ontem. Pois é. Ah, mas eu tenho anotado. Por isso que o calendário apícola, ele existe. Eu tenho anotado. Professor, essa orientação o senhor passa para os alunos lá na escola? Os meus alunos da escola Não, têm tudo isso. Você guarda tudo isso assim, isso aqui é meu diário. Não. Se tem uma coisa que o professor Armindo decidiu fazer com a escola de apicultura, é deixar isso como legado, né? Como conhecimento, para o apicultor realmente ter isso para estudar. No dia que o professor Armindo não estiver aqui, vão ter aí dezenas de alunos na escola de apicultura, no nosso polo universitário, que a escola de apicultura vai permanecer como polo universitário, e nós vamos ter dezenas de alunos estudando, centenas de alunos estudando e gerando novos conhecimentos científicos em cima disso. A gente só está dando o início de um trabalho, né?
Mas isso é algo que tem a evoluir demais ainda, né? Só para concluir essa questão, então, da temperatura, professor, com a abelha, que a nossa professora falou, que a nossa abelha, ela vem do cruzamento da abelha africana, que é de uma região que faz muito calor, Isso. com a abelha europeia, com a região que faz muito frio. Muito frio. E nós temos a nossa abelha africanizada, que é uma coisa maravilhosa, única. Que é uma abelha que está salvando o mundo aí. O pessoal que acompanha a gente no canal. Inclusive, eu quero abrir um espaçozinho aqui. Você que está acompanhando a gente no YouTube, dá o seu joinha. Isso. Deixa o seu comentário aqui embaixo, né, professor? Tem que deixar, Encaminha esse podcast para os outros colegas. Para o pessoal, os parentes, o pessoal que tem fazenda, o pessoal do grupo do WhatsApp, encaminha o pessoal também aquele conhecer um colega pouco seu mais que tem sobre a aquele abelha. plantio, aquela lavoura bacana de soja, de laranja, de mexerica, de eucalipto. Pode que tudo produzir são muito plantas mel. boas que dá para produzir mel, é ou não é? Verdade. Levar aí a ideia da apicultura para essas áreas também, dessas monoculturas. E se você tá no Spotify, acompanha a gente no Spotify, deixe seu comentário também, deixa sua marcação de que você tá gostando desse vídeo e compartilha com os amigos, né, professor? Com certeza, fundamental, né, Thiago? Então a gente tá falando das abelhas. Então a gente tem a abelha, que é a nossa africanizada, que veio desse cruzamento das duas. Aqui no Brasil, ela se dá muito bem no extremo sul, se dá muito bem no extremo norte. Do norte a sul, do leste a No oeste. extremo leste e no extremo oeste. Então norte, sul, leste e oeste é muito bom para abelha. Central? No central, No central, principalmente. melhor ainda. Principalmente. Não é, gente? Mas o que atrapalha mais o apicultor? O que atrapalha mais a safra, a produção? Muito calor ou muito frio? O que atrapalha é o frio. O frio pode atrapalhar. Frio e a chuva. O que atrapalha é a falta de conhecimento. Porque se tiver o frio... É? Mas às vezes ele tem um conhecimento e ele implantou todo o manejo. Mas se você tem, por exemplo, e acontece às vezes no mês de julho, de você ter mês de julho aqui que o inverno se estende. Aconteceu em 2021. Que deu aquela geada negra, lembra? Que chegou Sim. até atingir o sul do Goiás. E Exatamente. que quebrou safra com frio. Você vê que o frio queimou aquela vegetação, aquela geada negra, Verdade. matou todo o cipó-uva. E ali também foi um ano que teve pouca produção de cipó-uva, até que nós não tivemos problema. Mas quem estava no Triângulo Mineiro, quem estava na região centro-oeste de Minas, quem estava no norte do estado de São Paulo, teve dificuldade de produzir mel de cipó-uva naquele ano, em 2021. O frio pode matar a florada, né? Exatamente. Então a frio geada na negra safra não prejudica. pode atrapalhar. E se não der uma geada negra, mas você tem um ambiente muito frio, com temperaturas muito baixas, numa época que deveria já estar quente, a abelha também demora para começar a produzir. Às vezes a florada abre e a abelha ainda não está trabalhando naquele ritmo que ela precisaria, que ela teria que ter uma temperatura ali de 30, 35, 38 graus. Né? Ela gasta mais energia mantendo a colônia numa temperatura correta? Exatamente. Ela tem que ficar quietinha dentro de casa para manter o aquecimento a 36,5. Do lado de fora tá 5 graus e no centro da colmeia tá 36,5. Fica quietinho mantendo aquecimento. Então ela gasta energia para isso também, né? Então, entre o calor e o frio, pior é o frio. Entre a secura e a chuva, pior é a chuva. Exceto as outras regiões do Brasil. O Nordeste depende de chuva. O Sul depende de sol e chuva. Mata Atlântica depende de sol e chuva. Floresta Amazônica depende de sol e chuva. O bioma cerrado ele tem essa característica só dele. Depende da seca. Ele depende da seca e da umidade baixa. Se chover, nada de mel. Mas as colmeias estão com muito pólen. E a turma espera que vai vir florada temporona aí. Perder a abelha não se vai perder a abelha esse ano. Eu acho inclusive até que nós vamos ter um ciclo. Quando terminar no calendário, né? Até 10, 15 de outubro. Terminar a safra no calendário, a abelha vai sentir pouco o período de entre safra esse ano. Porque eu acho que a chuva vai demorar a chegar. E se a chuva demorar a chegar, vai ter uma redução no volume de pólen, mas não vai zerar. Eu tenho essa suspeita também. Porque o que zera o pólen na entre safra é a chuva. Professor, Lava o néctar, desnatura o pólen. e nesse excesso de calor que a gente está tendo, tem orientação de algum manejo específico? Olha, o que o apicultor ele tem que estar atento é o quê? É deixar espaço na colmeia. O que significa isso? Deixar espaço é você colocar, por exemplo, você está com ninho e sobreninho na colmeia, deixa ali 3 milgueiras. Ah, mas não está enchendo? Deixa as 3 milgueiras. Por quê? Porque a abelha é demais. Os enxames estão cuspindo a abelha. Eu estou com colmeias na apiária que estão com 4 milgueiras vazias. Se eu abro, está tudo ocupado por abelha. Imagina se essas 4 milgueiras não estivessem ali, com o calorão que está fazendo. O que ela já estaria fazendo? Enxameando. Fica mais espaço sombreado lá dentro para ela... Circular, ela poder bater asa. Porque ela está batendo asa lá agora. Para manter 36,5, né? A safra lançou a partir de dezembro? Não, a safra é agora. Agora, a partir de agora, a partir de 1º de outubro. Até fevereiro, março.
6 meses de safra. Então o auge é no O final auge do é ano. outubro, novembro, dezembro e janeiro. O pico da safra. Minha família vai muito lá pra Gramado, professor. A gente gosta de passear lá, todo ano a gente Gramado vai. é maravilhoso. Eu tenho que conhecer aquela terra lá, Thiago. Eu Não conheci Monte conhece? Verde. Não, tem que conhecer. Eu quero ir lá, para ver se Gramado Monte é top Verde é mais demais. bonito, se Gramado é mais bonito. Todas são lindas, professor. Todas são Todas lindas. é aquele ar Gramado assim, do, europeu. Gramado do Goiás. Monte Verde é Minas, né? É Minas. é. Gramado de Minas. Gramado de Minas, é mesmo. Então, professor, lá o pessoal comenta que na época de dezembro é muito quente. É. Lá a gente vai em julho, O pessoal reclama agosto, de 40 graus que é aqui, friozinho. Exatamente. 40 graus no Rio Grande do Sul em dezembro, janeiro. O pessoal lá fala que em época de janeiro lá é mais quente que E é aqui. quando produz mel. E eu ia perguntar Olha bem. isso. Existe uma relação de calor com produção Sim, de a safra? abelha é um animal que gosta de calor. A abelha é um animal adaptado ao calor. Nós estamos falando de um animal de 100 milhões de anos na natureza. A gente está reclamando de calor? A abelha já viveu todo aquele período que nós tivemos aí da era glacial, quando surgiu lá os pitecantrópodes, lá que foram os nossos antepassados, os neandertals, né? Todos os altos e baixos aí. Pô, o planeta era neve de ponta a ponta. E a abelha sobreviveu no meio da neve, numa faixinha pequenininha situada no Equador, que era a única que não teve neve. Aham. Uma faixinha de 200 quilômetros ao norte e ao sul do Equador. O resto era tudo neve. Neve. A gente pensa em era glacial, lembra do filme lá da Disney. A Era do Gelo. A Era do Gelo. E era um pouco aquilo mesmo, só que o próprio filme da Era do Gelo relata como se fosse algo que aconteceu nas áreas de clima temperado. Não. Somente a faixa equatorial do planeta que não gelou. Porque a tropical virou neve. Olha aí. Isso aqui já ficou debaixo de neve, Thiago. Goiás. Não. Mas tem. Parazão. Mas isso faz milênios atrás. Isso foi há Graças muito a tempo, Deus. há muito. Mas não foi muito não, viu? Nós estamos falando de um período situado aí entre 100 e 500 mil anos atrás, hein, Mas cara? eu não lembro mais dessa época, não. Nessa época não lembro, não. A gente ainda era... Professor, mas falando de manejo aí da época do calor, um erro, então, o professor falou, que o apicultor não pode cometer é deixar faltar espaço para a colmeia. Não pode deixar faltar espaço. Eu me lembro do erro, foi até um amigo nosso. E manter revisão, né? Fazer revisão. Claro, porque tudo bem, ela está tendo pólen. Mas será que são todas as regiões que estão tendo pólen? Então revisa, identifica os 5 pontos de perfeição. Vê se a colmeia está ali com cria nova, cria de lava, cria madura, presença de mel, presença de pólen. Está com 5 pontos, a gente não está equilibrado, não vai morrer. Né? Se for estender a florada, você pode pensar em, de repente, colocar a melgueira, se perceber a entrada de mel, ou ele proceder a um outro ponto, já visando o projeto para 2024. Pegar colmeias que estão super populosas e fazer o quê? Divisão. Divide. Vão dobrar o plantel? Vão triplicar o plantel? Vão quadruplicar o plantel? Nós não estamos com colmeias fortes? Então, já que a gente não produziu mel, vamos produzir então um outro produto, produzir abelha, produzir colmeia. A gente tem que ter um plano B. E um planejamento para isso, né? E um planejamento para isso, organização para isso. Ah, professor, mas eu precisava do mel desse ano. Tudo bem, amigão. Se está faltando mel esse ano, então faz o seguinte, vem cá, Catarina. Vem cá, aqui, essa aqui é a Catarina, é a filha da gente. Ela tá doida pra vir aqui. Dá um tchau ali pro pessoal ali, o pessoal que tá lá no pão de mel. Aí, vai lá na mamãe agora e no seu tio dar um beijo neles também. Vai lá. Cuidado. Cuidado com o fio. Por trás, Passa por por trás. cima do fio. Aí, devagarzinho. Aí. Nossa espectadora do Pó de Mel. Essa é. Vai lá dar um beijo no seu tio agora. Porque agora a gente vai contar a história de um amigo da gente. Vou contar a história do nosso amigo. Então, falando dessa questão dos manejos, eu estava até conversando com a Jande agora, antes do podcast, e a gente lembrou do amigo nosso, que ele cometeu um erro, professor, um erro grave, e foi na hora da montagem do apiário. E tem tudo a ver com esse clima nosso, esse tempo de calor. Por quê? Ele escolheu montar o apiário numa sombra bem bacaninha. Bonita. Bonita, uma região bonita, umas árvores altas. Assim, eu não conheci muito bem, não, mas... Se eu fosse a rainha da colmeia, eu queria aquele lugar. Aquele lugar, de tão bonito que é. Só que teve um detalhe. Eram umas árvores de aroeira, professor. Olha aí. E chegou na época do calor, Caiu tudo. caiu tudo. Só ficou os galhos. Só ficou Só os galhos galho. e sol direto, 12 horas de sol direto em cima da Intenso, colmeia. né? Como elas estavam cobertas? Estavam com Não, telha? não, Não, tava aí com a ele folha. Não tinha telha? Só as folhas das aroeiras, pessoal. Tem as folhas da aroeira. Não há telha, mas a telha Aí esquenta nesse também. calorão é um problema. Se você não tem cobertura boa na tua colmeia, não é telinha pequenininha não. Isso foi o ano passado, não foi esse Foi. ano. Você tem que ter uma cobertura boa para poder cobrir a frente da colmeia, inclusive cobrir o alvado, onde ela vai estar ali na rampa de pouso. Aham. Cobrir a parte traseira da colmeia, as laterais também, no mínimo 20 centímetros para fora.
para não ter aquela incidência direta de sol. Pois é. Porque um sol incidir direto na colmeia, para a abelha ela não vai morrer, não vai acontecer problema nenhum, mas o favo vai derreter. Ele sofreu com a safra dele não foi boa, não conseguiu colher muito Ele mel. tentou colocar sombrite. Não, piorou. E sofreu Aí vai demais. virar uma estufa. O sombrite vira estufa. O que ele tem que fazer é telhar as colmeias, colocar telha. E a outra opção boa, que nós tivemos até um aluno nosso lá no Tocantins, que estabeleceu, foi a colocação de telha de folha de coqueiro. Aham. Faz Olha, aquela Folha de uma coqueiro. pequena oca. aquela palhoçazinha, põe. A folha do Palhoça. coqueiro, É. ela não retém o calor, igual o sombrite, né? E dá condição tranquilamente da colmeia manter a temperatura. Ou seja, se você não tiver árvores na sua região, dá pra você manter Dá pra manter. um apiário, colocar. Você pega a folha de coqueiro, meu amigo, e resolve tranquilo. Aí deixa o E ela calor. Fica até muito, mais ecologicamente bonitinho a Fica folha. mesmo. E ela dura muito, porque ela não decompõe rápido. A Aham. folha seca, mas ela se mantém inteira. A estrutura de celulose dela é muito firme, né? Pode cair Ixi. calor à vontade aí, que vai ter Tranquilo. produção, super produção. Tranquilo. Bacana, professor. Os Os manejos de calor, então, geralmente eles são semelhantes ao manejo da safra, né? Porque São semelhantes. coincide Com o período de safra. Manter como espaço na colmeia, revisão adequada. Quebrou safra? Revisar para ver se está os 5 pontos de perfeição. Tá tendo superprodução de mel? Aí que tem que deixar espaço mesmo. Espaço. Muito espaço. Já pensou se não tivesse chovido? Nossa. Nesse calor? Gente, a gente já tá com muito mel, viu? Mas a natureza é assim. A natureza é cíclica. E por isso que o apicultor tem que estar estudando. Isso. Ele nunca pode achar que a apicultura é precisão. Porque a gente está lidando com material biológico. O que é material biológico? É a abelha viva. É um animal vivo. É um inseto em desenvolvimento na forma de larva. Dependendo de um monte de mecanismos para manter o equilíbrio. Às vezes o apicultor entra, porque eu não produzi mel, porque foi muito ruim. Igual tem apicultores do Mato Grosso, por exemplo. No ano passado quebrou safra no Mato Grosso, que choveu. Esse ano choveu de novo. Segundo ano seguido de quebra. Então o apicultor fica receoso, mas eu todo segundo ano não vou produzir nada. Calma, vai chegar a hora. O sul do Brasil viveu 3 anos de quebra. Seguidas. Eles vão pegar a produção agora. Não é um Até pelo volume de chuva que está caindo lá, é indicativo de que vai ter muita safra. A apicultura, assim, como qualquer atividade do meio rural, ela não tem um ciclo rígido. A gente Não, depende do ciclo da natureza, que ele é bem flexível. A natureza respira. Enquanto a gente que for ser humano não entender que o planeta Terra é um planeta vivo, O planeta aqui é vivo. não é um amontoado de rocha. O planeta Terra é um planeta vivo. Os rios, as águas, são a corrente sanguínea do planeta. As florestas que existem, os gramados que existem, tudo aquilo que existe de verde na natureza é a carne do planeta. É a carne. Igual a gente tem nosso músculo, é o músculo do planeta, é o verde. Enquanto a gente não entender que o ar que existe na natureza, o planeta Terra também respira esse ar. Tanto é que o que mais existe de gás retido no próprio planeta, pontos onde você fura e você tira gás. Que você pode ter ali saída ali de hélio, você pode ter saída ali de gás de uso industrial ou de uso doméstico. Então você tem gás em tudo, então o planeta respira. Se a gente não tiver esse entendimento de um planeta vivo, a gente não chega em lugar nenhum. O que o apicultor tem que ter é o quê? Estudo, acompanhamento. E mesmo tendo estudo e acompanhamento, vão ter anos que não vai acontecer. Beleza, não deu esse ano não? Vai dar no ano que vem. Se uma pessoa que não pode reclamar de jeito nenhum, e eu estou tendo 80% de quebra nas minhas colmeias. Eu não posso reclamar hora nenhuma da apicultura da mãe natureza. Porque, meu amigo, a última quebra de fato que eu tive de apicultura foi em 2014, quando choveu. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 anos seguidos de super safra. A gente é acostumado a ganhar, mas quando tem uma perda assim, a gente lamenta mais do que comemora, né? Então o que eu tenho que olhar? O ano que perdeu agora? Não, eu tenho que olhar os 8 anos que eu tive super produção. E ser grato, né? E que eu tenho que ser grato à mãe natureza, dar esse tempo para ela respirar e saber que no ano que vem tá tudo de volta e nós vamos mandar brasa. E a vida continua. Então esse calorão, gente, não preocupa, se for para preocupar, não esquenta. Não esquenta, Será que é poxa. difícil falar não E vou esquenta? na última ainda. Boa. Vou na última ainda para os apicultores. Que a gente vem até falando nas nossas lives aí, que a turma não pode esquecer. Né? A gente está tendo quebra? Beleza. A apicultura não é o fim. A apicultura é o meio. É o meio de você atingir o resultado daquilo que você quer, que é o superfaturamento, você viver de apicultura. Então, a escola de apicultura é uma escola de apicultura, mas ela é uma escola de empreendedorismo apícola. Verdade. Mas- Quebrou safra? Qual é o teu plano B?
Sim. É verdade. Você tem que ter um plano B. E a escola Quebrou já safra ajuda aqui. nisso? É todas as regiões que quebrou safra? Não. Não, tem região que está com produção de mel. Nordeste ainda está com mel do ano passado. Tem muita gente com mel lá. Sobrando. Sobrando. Então tem- Tá barato quebrou ainda. mel aqui. Tá barato Você ainda. pode deixar de atender o teu consumidor porque você quebrou safra? De Você tem que jeito continuar tendo mel. Você tem um negócio, a apicultura é o meio. Se aquele meio não te propiciou mel, compre mel. Inclusive é a orientação dos mentorados, né, professor? O professor tá cuidando desse ponto aí pro o mentorado ter essa noção de negócio. De negócio. Não ficar só dependendo do agro. Não é você só não depender pode do ter a agro. visão depender da... você trabalha na cadeia do agronegócio abelhas. Cadeia do agronegócio abelhas, a criação de abelhas lá na tua fazenda é uma parte do trabalho. É só um iníciozinho. O agronegócio abelhas começa no apiário e termina na gôndola do supermercado. E tem toda uma cadeia para chegar e tem lá. uma cadeia para chegar lá. E essa cadeia você tem que retroalimentar. É. Se você não teve a matéria-prima vindo do seu processo produtivo, busque a matéria-prima com quem produziu. Verdade. Se aqui não produziu, tem regiões que estão produzindo ou que irão produzir. Nordeste ainda tem mel, sul do Brasil vai ter mel. Estejamos atentos e compremos mel e não deixemos faltar mel na mesa do nosso consumidor. A roda vai girar e todo mundo vai continuar fazendo o superfaturamento do mesmo jeito. É verdade. E faturando. Tem, faturando. inclusive, tem mentorado nosso que já está com planejamento de 1 milhão. É. Vai bater 1 milhão esse ano. Quebrou safra Com e já quebra de está com um safra. projeto de compra de 15 toneladas de mel. Olha aí, com quebra de Por quê? safra. Porque já criou mercado para isso. Ele não vai ter produção, não tem problema, eu vou comprar. Então tem que ter o plano B. E essa é a visão, professor, a diferença do apicultor para o empreendedor apícola, né? O apicultor está lamentando, está chorando as mágoas, está reclamando do governo, está reclamando do governo atual, está reclamando do governo anterior, Do calor. está botando a culpa no político, está reclamando do calor, A chuva. está reclamando do ser humano, está reclamando do incêndio, está reclamando da chuva, está reclamando. Não age. Não tem ação. Não age, não busca informação, não procura se informar, não procura orientação, não procura escolas boas que deem essa Não visão de enxameia, empreendedorismo né, pra ele. professor? Tá ruim É. aqui, vamos enxamear. Fica ali naquele trem ali. Fica ali igual ali um marimbondo, pô. Pelo amor de Deus, o cara tem que ser abelha. É. O cara não pode ser vespa. Isso aí. Abelha voa com abelha. Gostei disso aí, ó. Não pode ser mais. Olha. Abelha voa com abelha. Você não pode voar com mosca. Mosca varejeira. É. Tem gente que voa com mosca varejeira. Pô, você cria abelha. Você tem que voar com uma abelha. Dá os seus pulos. Abelha voa com abelha. Muito bom. Show, Igual águia professor. voa com águia. Muito bom. Ah, Valeu, gente? Valeu demais. Muito. Espero que tenha ficado bacana pra turma e vocês que vão dizer agora. É. Se tiver ficado ruim e achar que o professor falou besteira, pode descer o pau no professor. que o professor Comenta tá aqui acostumado. que a gente vai repassar E professor, se você gente. estiver gostando também, nós estamos juntos aí. Né? É isso aí, Thiagão? gente. Valeu? Valeu demais. Então tá bom. Gente, fiquem com Deus. Até mais. Valeu, Jande. valeu, tchau, Um tchau. abraço, até mais. Tchau, tchau.